Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, só que agora para iniciarmos o nosso sexto módulo do curso Vivendo pela Graça. E o título desse módulo é Santa Ceia. Toninho, por que esse módulo todo vai ter o título de Santa Ceia? Vamos lá. Quando Jesus Cristo ele estabelece uma nova aliança juntamente com o homem, com a humanidade, representada pelos apóstolos que estavam com ele ali, ele celebra a Santa Comunhão, celebra a Santa Ceia. De certa forma, ele inicia um novo ciclo, uma nova era. A partir da Santa Ceia, tudo mudou para a vida e para a história da humanidade. Após a ressurreição, há uma consolidação desta era maravilhosa, chamada graça, mas tudo começa com a celebração da Santa Ceia. E o título da nossa primeira aula é Divisão de Eras. Está baseado aqui nos estudos que eu fiz logo após receber a visitação do Senhor pelo Teu Espírito Santo, falando aos meus ouvidos, lá em Israel, lá no Monte Carmelo, que eu deveria aprender a discernir os tempos e aproveitar as oportunidades. Então, baseado nisso, que Deus me revelou, eu acabei buscando informações e trazendo essa chave poderosa para você nessa nossa primeira aula, através da divisão de eras. Desde o primeiro módulo, nós estamos falando dessas eras, as eras universais. E toda era, ela teve um tempo regente, ok? Então, com isso, a gente vai entendendo, na realidade, o posicionamento que nós estamos aqui. Mas eu quero relembrar aqui algumas eras que nós já falamos a respeito delas. A primeira foi a era Eliel Ben Shahar. Lembra no primeiro módulo que nós falamos da era em que o diabo governou o universo, era um regente do universo, ele foi criado para isso, o primeiro ser criado por Deus. Então, essa era é chamada de era Eliel Ben Shahar, ok? Em seguida, Deus vem, estabelece a terra, cria o homem, forma o homem e aparece a era Adão. A era adâmica, Adão, o homem. Então, Adão também fez parte de uma era estabelecida por Deus dentro do universo. Uma outra era que surgiu foi a era da lei, a partir do momento em que Moisés recebeu a lei, para representar, de certa forma, como o povo de Israel deveria viver. Então a gente teve a era da lei, que se findou através da chegada da era da graça, com Cristo Jesus. Na Santa Ceia, iniciando e consolidando através da ressurreição de Cristo. E depois, futuramente, nós temos a era eterna. Nós vamos falar sobre todas essas eras e os tempos regentes de cada uma delas. Mas, primeiramente, a gente precisa saber quais são esses tempos e discernir cada um deles, para que a gente possa entender o que nós estamos vivendo e o que nós temos de garantia em Cristo através da inauguração da era da graça. No grego, existem três conceitos para a gente representar aqui os tempos, três definições. Primeiramente, tem o tempo Cronos, depois o tempo Kairos e o tempo Aionos. Com o entendimento, discernindo o papel de cada um desses tempos, nós vamos entender o que Deus nos propôs através de Cristo para que nós possamos estar vivendo hoje. Bom, primeiramente, o tempo Cronos ele foi criado juntamente com o homem. Okay? Mas o papel do tempo Cronos, era um tempo de limite. Vamos lá, o homem iniciava o dia com meia-noite e às 11, às 23h59 iniciava-se um novo dia. Vamos dar um exemplo aqui. Então é um tempo que tem princípio e que tem fim, ele é um tempo de limite, um tempo limitado. A semana, 7 dias, o mês, a quantidade de dias, ok? O ano, a quantidade de dias. Então esse é o tempo Cronos que foi estabelecido só para um sistema organizacional, só para organizar o tempo do homem. Foi estabelecido juntamente com ele, dia e noite, ok? Então esse é o tempo Cronos, que depois se tornou, de uma certa forma, uma prisão para o homem. Mas esse tempo Cronos, esse tempo de limite, foi criado por Deus para que o homem tivesse uma organização a respeito do seu tempo. Então, ele é um tempo cronológico, um tempo físico, que pode ser medido com princípio e também com fim. O Kairos. O tempo Kairos é um tempo que hoje é um tempo intermediário. E você já vai entender por que é intermediário. Ele é um tempo metafísico em que algo especial acontece através da ligação do plano físico com o plano espiritual, céu e terra. Ele é sempre marcado com um antes e depois. Vamos falar sobre Mateus 16:19, que fala sobre esse tempo? Jesus disse isso, tá? Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado no céu.
tudo que desligares na terra será desligado no céu. Entenda que é um tempo metafísico, existe uma ligação de terra e céu. É um tempo onde você, através da fé, pode pedir a manifestação de algumas coisas que você enxerga no plano espiritual, mas que ainda fisicamente não está na sua mão, não está sobre a sua vista. Então esse é o tempo Kairos. Eu quero que você guarde muito bem esse nome, porque o tempo Kairos é um tempo que a gente precisa estar muito ligado nele. E em terceiro vem o tempo Aionos, que é um tempo eterno. Apocalipse 22:13 fala desse tempo, né? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esse aqui é o tempo de Deus, é o tempo Aionos, é o tempo sagrado, o tempo eterno, é o tempo cíclico e imensurável, ok? Ou seja, não importa quanto tempo passa, ele vai estar, porque ele é um tempo eterno, ok? Entendido então a respeito desses três tempos, o Aionos, o Kairos e também o Cronos. Agora vamos falar sobre os tempos regentes. Qual tempo regeu cada era da que nós falamos aqui? Vamos entender então se esse tempo veio como uma lei, né, para que a gente possa discernir os tempos das eras universais. Primeiramente surgiu a era Eliel Ben-Shahar. A era Eliel Ben-Shahar, o tempo em que o diabo governava o universo. Ele foi criado para governar o universo e nós já estudamos sobre isso. O início da era de Adão também teve a regência desse tempo, que nós chamamos de Aionos, que é o tempo eterno, ok? A era Eliel Ben-Shahar e o início da era de Adão, né, o regente foi o tempo Aionos, porque a proposta desse tempo era fazer com que esses seres que foram criados também fossem eternos, assim como Deus. Através da transgressão do diabo, através do orgulho, da soberba dele, ele perdeu o direito desse tempo e passou agora a estabelecer um tempo para ele chamado Cronos. Apesar de ser gigantesco esse tempo Cronos do diabo, mas ele tem ciência de que ele vai ser derrotado e receber a morte eterna juntamente com seus seguidores. Então, hoje quem rege o tempo do Eliel Ben-Shahar não é mais o Aionos, é o Cronos, é o tempo limitado. Mas quando ele foi criado baseado no tempo Aionos e para viver o tempo Aionos. Porém, ele acabou perdendo esse direito por causa da sua transgressão. Ok? Então a gente precisa definir esse tempo. E o homem, ele acabou entrando no tempo Cronos por causa da sua queda, né? Então a segunda fase da história do homem de Adão, e esse tempo Cronos, ele dominou até a era da graça, até o tempo da graça. Quando Jesus celebra a Santa Ceia e fala, estou fazendo uma nova aliança, isso muda, ok? Ele se tornou muito mais forte na chegada da lei. Quando chegou a lei, esse tempo se tornou mais palpável para aquelas pessoas, porque elas tinham muito medo, né? Principalmente da morte, ok? O tempo Cronos, ele gera uma insegurança para o ser humano, aquele que não tem hoje a garantia de que Cristo Jesus é o seu Salvador, é o seu Libertador e que vai te garantir a vida eterna. Então o medo que surge da morte na vida dos seres humanos é exatamente por causa do império desse tempo chamado Cronos. Ok? Então vamos lá. Após a queda do homem, né, e com a chegada da lei, isso se fortaleceu, o tempo Cronos entrou em movimento. Gênesis 6:3, Deus estabelece de uma vez por toda esse tempo como um tempo limite para o ser humano. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Limite. Estabeleceu um tempo de nascimento e morte para o homem, porque ele não estava mais segundo a regência do Aiones, que foi o tempo a qual Deus criou. Deus, quando criou o homem para ser eterno, ok? Vamos lá. Quando que o Cronos perdeu a força? Com a chegada de Jesus Cristo e a inauguração da Era da Graça. Porque a Era da Graça, quando Jesus ele morre e ressuscita, ele vence o Cronos e estabelece o Kairos, né, para a vida da igreja. Jesus volta a viver o tempo Aionos, o tempo eterno juntamente com o Pai, mas para a igreja ele deixa o tempo Kairos, que é a junção do tempo Aionos, o tempo eterno, com o tempo Cronos, né? Então, ou seja, qual é o tempo regente da Era da Graça que nós estamos vivendo hoje? O Kairos. Então, esse é o tempo de Deus para você agora. Então, às vezes as pessoas falam, estou esperando chegar o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele já chegou, ele é o Kairos. Você só precisa, de certa forma, trabalhar a sua fé para ter na terra aquilo que já está liberado no céu. Aquilo que está liberado no reino, no plano espiritual para você, através da fé você pode trazer para a sua vida. Jesus viveu literalmente nesse tempo Kairos, enquanto ele viveu aqui na terra.
ok? Esse tempo Kairos só é possível na medida em que você deixa que o Espírito Santo de Deus age na sua vida. É o poder que opera em você através da sua fé. Jesus ele falou sobre esse tempo em Mateus 16, 19. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Efésios 1, 9 e 10, o apóstolo Paulo também falou sobre a inauguração desse tempo e sobre a conclusão da obra de Jesus Cristo que nos garantiu esse tempo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir, congregar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios capítulo 1, versículo 9, 10. Efésios foi revelador para mim no tempo de estudo sobre esses tempos de Deus, de discernir o tempo e a lei que está regendo. Então entenda aqui que quando Jesus Cristo ele inaugura esse tempo da graça, os tempos se congregam. Quais os tempos? O Cronos e o Aionos. E inaugura-se um novo tempo, esse tempo chamado Kairos para as nossas vidas, um tempo que Jesus Cristo viveu. Não tem todos os milagres que Jesus realizou, ok? É porque esse tempo estava regendo a vida dele enquanto estava na terra, e é o tempo que também está liberado para a gente, ok? Agora vamos falar sobre o tempo Aionos, a era eterna. O Aionos é o tempo que nós vamos entrar logo após o arrebatamento da igreja. Ok? Então esse é o tempo que vai reger as nossas vidas, ou seja, o tempo eterno, aquele tempo que Deus estabeleceu desde a criação do homem. Deus não criou o homem para morrer. O plano de resgate de Jesus Cristo foi exatamente para estabelecer novamente essa esperança de que nós viveremos eternamente com Ele, ok? Então o tempo Aionos é uma promessa que ainda vai acontecer, mas enquanto a gente não entra no Aionos, nós temos o Kairos, que através da fé nós podemos manifestar todo o reino de Deus, né, dos céus aqui na terra, através da nossa vida. E aonde eu posso encontrar referências desse tempo Aionos? Vou falar 1 João capítulo 5, versículo 11, que diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, ok? Essa garantia Ele já nos deu. Então a partir de agora, se você permanecer fiel, crendo que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, se você crer, você vai ter essa vida eterna. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas crê e não crê já está condenado. Então entenda que a base da sua fé para viver esse Aionos no seu futuro, né, um futuro eterno, está em Cristo Jesus. Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra através desse tempo Aionos, ok? Então essas são as eras, esses são os tempos, né, e que regeram na realidade cada um, e que vão reger ainda as eras que ainda virão, ok? Era da graça, nós temos que manifestar o reino de Deus na terra através da fé, e isso faz parte do movimento do tempo Kairos. Esse é o tempo que nós temos que estar consciente que estamos vivendo hoje, ok? Esse é o tempo da manifestação dos milagres de Deus. Efésios 1, 9, 10 falou a respeito disso, nós temos que trazer isso para nós. Efésios 2,6 diz o seguinte: e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos tirou do estado do Cronos e nos colocou no Kairos para nos levar ao Aionos, ok? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E este é um tempo onde nós temos que, através da fé, conseguir enxergar, pensar, sentir e manifestar o reino dos céus através de nossas vidas. Já está inaugurado, já está colocado para que a igreja possa usufruir. O que nos coloca hoje de diferente da vida dos ímpios é exatamente a consciência de viver essa era da graça. E pedir a Deus, né, a cada vez mais esta revelação pelo Espírito Santo para que a gente possa viver esse tempo e viver esse mover sobrenatural. Nós pedimos avivamento, pedimos mover sobrenatural, mas Deus fala: eu já inaugurei isso através de Cristo Jesus. Lá na Santa Ceia iniciei, lá na ressurreição eu consolidei, então agora vocês precisam crer para viver desta forma. Então você precisa acreditar que não existe mais morte para você, você já é eterno em Cristo Jesus. E esta ressurreição, juntamente com Cristo, já nos garantiu lugares nas regiões celestiais, porque estamos em Cristo Jesus. Efésios 1:3
Bendito seja Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, porque estamos em Cristo Jesus. Ok? Nós precisamos entender essa revelação. Mas infelizmente, porque o sistema religioso diz que apenas alguns líderes têm essa unção, apenas alguns líderes têm esse tipo de poder sobre a vida deles, a igreja acaba não vivendo e dependendo na realidade de homens e não da obra de Cristo Jesus. Então está na hora da gente começar a mudar isso e ensinar verdadeiramente para a igreja. Eu que sou pastor, você que é pastor, você que é líder, ou conhece pessoas mesmo não sendo líder, você tem um ministério que você precisa exercer. É esse momento, é essa graça que precisa ser apresentado para a vida de todas as pessoas. Eu costumo dizer que existem alguns espiritualistas, gente, existem alguns espiritualistas que não estão em nenhuma igreja protestante ou evangélica que entenderam isso daqui e vivem isso, porque eles vivem essa era da graça, acreditando nesse poder sobrenatural na vida deles do eu sou, e que nós ainda vamos falar aqui nesse módulo 6. Ok? Então, essa é a visão da divisão de eras e o discernimento dos tempos. A partir daqui, você começa a ter um entendimento e mais clareza sobre tudo ainda que nós vamos ministrar. Ok? Se você não tivesse estudado lá no início comigo sobre essas eras, de repente você se perderia no meio do caminho agora diante dessa aula que eu estou passando para vocês. E eu vou reforçar um pensamento que eu coloquei desde lá no início do nosso primeiro módulo. Se você conseguir entender o início, você também vai discernir o final, vai compreender o final para viver o que está realmente no meio. E nós estamos nesse meio vivendo, que é o Kairos, o tempo da graça, o tempo inaugurado por Jesus Cristo, a qual nós estamos vivendo por Ele. Amém? Relevante para você? Trouxe crescimento? Então aguarde as próximas aulas, que eu tenho certeza que vai ser assim muito edificante para a sua vida. E continue vivendo pela graça.